Abençoados com todas as bênçãos em Cristo. Abençoados em Cristo, não é isso? Melhor dia, receba que tudo está bem, graça e paz, um ótimo domingo para você. Receba que hoje seja um excelente dia, esse dia que Deus mesmo preparou para nós, não é isso? Vivemos por Ele, para Ele, e um detalhe bem importante, o Espírito dele habita em nós. Então receba que hoje já é o melhor dia da sua vida. Muito obrigado por você estar participando, seja bem-vindo a mais uma ministração do Evangelho da Graça de Deus. Para nós é uma honra, é um prazer, como nós falamos aqui sempre, para falar as verdades de Deus, o Evangelho da Graça, que foram reveladas unicamente ao apóstolo Paulo, e ele deixou escrito aqui em 14 cartas. Isso nós fazemos aqui toda semana, assim até que Deus nos permita, porque Ele é o dono da nossa vida. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você estar participando. Já temos aqui algumas pessoas ao vivo, muito obrigado por você estar aí. E eu gostaria de convidar você a compartilhar a mensagem que você vai ouvir aqui hoje, que você vai entender, receba que você passe à frente para que a palavra corra e seja glorificada e outras pessoas possam entender o Evangelho da Graça de Deus. O apóstolo Paulo diz que ao ouvir, Deus ilumina os olhos do entendimento, então você entende a verdade de Deus, entende a vontade de Deus para a sua vida. Muito obrigado a você que já está aí, que está participando, meu amigo, meu irmão Dino Sânia, um abraço para você, é uma honra ter você aqui, não é isso? Vamos aqui falar a respeito da volta de Jesus, vamos aqui falar que Jesus já voltou, é importante você entender isso, mas antes eu gostaria de aproveitar esse minutinho aqui para fazer aqui uma saudação, um agradecimento a um colaborador bem especial, não é isso? Que tem me ajudado bastante, que tem participado aqui desse serviço, tem feito a palavra correr e ser glorificada. E hoje é um dia muito especial na vida dele, né? Que é o aniversário dele. Estou falando aqui do colaborador, que segundo essa carne, ele é meu tio, né? Meu tio Wilson Maia. Tio, parabéns para o senhor. Saiba que o senhor é um abençoado e o seu nome está escrito no livro da vida por Deus mesmo, desde antes da fundação do mundo. Assim como ele fez com todos os seus filhos, também fez contigo, que é um filho dele. Meus parabéns. E daqui a pouco estou chegando aí, tá bom? Já estarei para lhe abraçar e lhe dar os parabéns pessoalmente. Saiba que o senhor é um abençoado. Um abraço para o senhor e para a tia Cida, que tem participado e colaborado de maneira muito excelente. Então vamos aqui dar início aqui a esse serviço, a esse entendimento. E alguma coisa que você precisa entender. Eu recebo que você já entenda. Mas se você não entende, a minha oração nessa manhã é que os olhos do seu entendimento sejam iluminados e você possa entender. Entendendo que Jesus já voltou. Entenda, Ele já voltou. Vamos aqui revisar esse assunto, porque já falamos aqui algumas vezes. Eu entendo que você compreenda bem. Se você acompanhar aqui as evidências escritas, eu tenho certeza que você vai entender. Porque o que nós falamos aqui, quando o abençoado Orlando Alves está aqui falando, o abençoado Dino, a abençoada Vanilda, o abençoado Paulo e muitos outros aqui que falam do Evangelho da Graça, nós não falamos de nós mesmos, estamos falando do que está escrito, que foi revelado pelo apóstolo Paulo. Nós vamos ler aqui bastante versos, você acompanha com a sua Bíblia, anote para você conferir, não é isso? Entenda que Jesus já voltou. Apocalipse, vamos aqui começar na carta que João escreveu, Apocalipse capítulo 22, o verso é o verso 20, que diz assim, olha só. Apocalipse 22, verso 20. Aquele que testifica estas coisas, quem é que está testificando essa carta? O próprio Deus, ele que mandou João escrever. Aquele que testifica estas coisas diz, olha o que ele diz. Certamente, com certeza, a garantia, cedo venho. Cedo, não é demorando não, é cedo venho, amém. E para que não haja nenhuma dúvida, ele diz, ora vem Senhor Jesus. Então João aqui diz que o próprio Deus, com a palavra do próprio Deus, certamente cedo vem. O apóstolo João, depois que escreveu todas
as coisas que lhe foram ordenadas por Deus através de um anjo, lá naquela famosa ilha, a ilha de Pátmos. Agora, no final da carta, bem no finalzinho, João escreve: certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus. E veja que esse cedo aqui não é como uma vez um abençoado me perguntou, esse cedo não será que Jesus vai voltar pela manhã, no horário da manhã? Não, abençoado, esse cedo é que iria acontecer rapidamente, logo depois desses dias que ele falou, cedo venho. Como se o próprio Deus, né, estivesse aqui assinando a carta, como se o próprio Deus desse a garantia, porque a garantia realmente é dele. Abençoados em Cristo, Jesus já voltou nas nuvens, como foi anunciado lá em Atos capítulo 1, verso 10 e verso 11, quando Jesus subiu aos céus, os discípulos estavam ali olhando, quando aqueles dois anjos apareceram e falaram para ele: olha, esse Jesus que vocês viram subir, do mesmo modo vai descer. E você, abençoado, precisa entender isso. Você precisa entender que ele já subiu e já voltou, como ele havia prometido. A religião, veja bem, a religião, ela não consegue aceitar ou não quer aceitar. A explicação que nós temos, ela não quer aceitar esse fundamento da fé cristã, que Cristo subiu e Cristo já voltou. Olha, e que está muito claro. Essa aqui é uma verdade do Evangelho, abençoados, que está muito claro, Cristo já voltou. Vamos ler aqui algumas evidências, algumas coisas aqui. São muitas evidências, não temos tempos aqui de ler todas as coisas, mas está bem claro. João aqui, no livro do Apocalipse, ele encerra a carta avisando: breve Cristo voltará. Breve, não é coisa para aqui a 2000 anos, ele deixou bem claro. E ainda diz mais: certamente venho, aquele que testifica, deixando bem claro que são palavras do próprio Deus, certamente cedo venho. Carta que João escreveu às 7 igrejas da Ásia Menor, explicando, avisando os nossos irmãos lá de coisas que brevemente iriam acontecer. E escreveu aí em códigos, escreveu com uma linguagem de figura, porque ele estava passando por uma situação que ele não poderia falar abertamente. Mas os irmãos lá entenderam. A religião que hoje não entende, que João escreveu que seria brevemente. Olha, você que é cristão, recebo que você seja um cristão, recebo que você seja alguém que creia em Cristo, que creia no Evangelho. Você precisa entender isso. Cristo já voltou. João escreveu aqui, nós lemos aqui, breve. Ou então você entende que alguma coisa que vai acontecer breve vai demorar aí mais de 2000 anos, como a religião está aí esperando, né? Olha, Jesus vai voltar breve, mas já tem 2000 anos. Será que você é um desses que é breve, mas já se passaram 2000 anos, abençoados? Será que não tem nada aí que não está fechando essa conta? Tem aí alguma coisa diferente desse discurso aí que talvez você está enganado? Olha, alguns teólogos, eu já tive a oportunidade de ouvir alguns, afirmam que o livro do Apocalipse foi escrito depois do ano 70. Já ouvi alguns aí com essa afirmação. Mais ou menos aí no ano 95, ano 100, lá no início, bem no início lá do primeiro século, da passagem do primeiro para o segundo século. Alguns teólogos afirmam isso, e que não tem nada a ver o livro do Apocalipse com a destruição de Jerusalém. Eu já ouvi alguns falando isso. Olha, vamos partir do seguinte princípio. Digamos que seja assim. Vamos considerar que esses teólogos estejam certos, por um minuto apenas. Mas se eles estão certos, digamos que estejam certos. Mas o breve escrito por João, que está escrito aqui, não é isso? Já deveria ter acontecido. Porque mesmo sendo escrito depois do ano 70, já se passaram mais de 2000 anos. E o breve não aconteceu. Jesus já deveria ter voltado, mesmo que João tivesse escrito essa carta depois do ano 70. Porque o próprio Deus disse aqui, breve. Volte aqui em Apocalipse,
no capítulo 1, lá no início, deixa o final, agora vamos no início, lá no primeiro verso. No capítulo 1, verso 1, que diz assim, ó, vamos ler aqui rapidamente esses versos que diz assim, ó, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Olha, brevemente, abençoado, é um curto período de tempo, é rapidez. Se é breve, tem que ser rápido. E a carta foi escrita para aqueles irmãos explicando a mudança dos pactos. Estava encerrando o pacto da lei, com a derrubada do templo, e iria se iniciar o pacto da graça, explicando a mudança dos pactos. E João termina a carta do mesmo modo que ele iniciou, avisando brevemente. O verso 2 diz assim, ó, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, é de tudo que tem visto. E o verso 3, preste bem atenção aqui no verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e que ouve as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Por quê? Por que aqueles irmãos teriam que guardar essas palavras, prestar bem atenção no que João iria escrever? Por quê? Porque o tempo está próximo. Está próximo, não seria uma coisa para 2000 anos, como a religião diz, não. Está próximo, palavras de João. A teologia, veja bem, a teologia atual, vamos falar agora do nosso tempo atual, ela não consegue explicar esse breve. Quando nós lemos, perguntamos aos teólogos, olha, mas é que está escrito aqui, João disse que seria breve as coisas, que o tempo está próximo, o tempo de acontecer, esse relato aqui de João está próximo. Eles não conseguem explicar. Abençoado, deixa eu te falar, nem a NASA consegue explicar, não tem como explicar isso aqui, abençoado, não consegue explicar. Porque esse breve aqui que João diz aqui várias vezes aqui, nós vamos ler outros versículos, está escrito por João, já aconteceu. Como é que você vai explicar alguma coisa que ainda vai acontecer, mas já aconteceu? Não tem explicação. Esse breve aqui, para nós que estamos aqui neste século, no ano de 2022, já é passado. Para nós é passado. Jesus já voltou. Olha, aconteceu, sim, um tempo de espera. Com certeza houve lá um tempo de espera. Mas a promessa não foi feita para nós que estamos aqui hoje. A promessa foi feita para o primeiro século. Para os nossos irmãos, né, que estavam lá no primeiro século, os apóstolos, aqueles irmãos que estavam ali, que passaram lá naquele período da lei e viveram naquela situação, viram Jesus ser crucificado, muitos deles viram Jesus morto ali, viram os milagres de Jesus. Eles sim passaram por um tempo de espera, eles estavam ali esperando, aguardando. O tempo foi só para eles. Jesus de Nazaré garantiu aos seus discípulos. Olha, nós vamos ler aqui Mateus 24, deixa eu achar aqui Mateus 24, que diz assim, ó, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Jesus garantiu que seria breve, que seria naquela geração. Tudo aquilo que passou, todas aquelas promessas do capítulo 24, iria acontecer na geração de Jesus. No capítulo 24 de Mateus, depois você pega e leia uma vez, leia 2 vezes, leia 3 vezes, leia quantas vezes for preciso, porque é muito importante você entender isso. Isso é fundamental para a nossa mente, o nosso entendimento. Jesus explica aqui aos discípulos, no capítulo 24, todo o procedimento que havia de acontecer. Tudo, do versículo 1 até o final do capítulo, ele explica. E no verso 34 ele diz, ó, não passará desta geração sem que tudo isso que eu falei aqui nesse capítulo, ó, vai acontecer. João falou aqui várias vezes aqui que iria acontecer. Ó, vamos aqui a Mateus. Vamos a Mateus. Vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos passear aqui um pouquinho no Velho Pacto. Mateus capítulo 16, o verso 27. Olha só o que Jesus disse. Vamos aqui só usar a palavra de Jesus, hein?
Palavra do próprio Deus, no verso 27, Mateus 16, o verso é o 27, ele fala assim: porque o Filho do Homem, falando dele mesmo, né, virá na glória de seu Pai, iria acontecer ainda, para eles era futuro, ainda iria acontecer. Com os seus anjos, então, dará a cada um segundo as suas obras. O templo ainda estava de pé, então seria segundo as obras. E o verso 28, preste bem atenção aqui no verso 28, o que disse o próprio Jesus, hein? Isso aqui não é palavra de Mateus, não. Mateus copiou o que Jesus falou. Em verdade vos digo, em verdade, tem algumas pessoas aqui no nosso meio, falando de Jesus, dos quais aqui estão, que não provarão, não passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então Jesus estava falando que tinha algumas pessoas ali que não iriam passar pela morte até que o Filho do Homem voltasse, cumprisse a promessa que ele fez. Abençoados, olha, veja bem, por favor, você é uma pessoa racional, né? Se você é uma pessoa, tem um cérebro aí, você pensa, você é normal. Então pense, existe alguém vivo daquela geração? Não, claro que não. Mais de 2000 anos, com certeza não tem. Tudo está consumado, abençoado. Porque se todos já morreram, se não existe mais ninguém daquela geração que Jesus disse, esses estão aqui à minha volta, é porque ele já voltou. Então, se é difícil raciocinar dessa forma, bem simples, não é isso? O breve aconteceu naquela geração, como Jesus prometeu, como ele mesmo disse, olha, não passará esta geração, porque se Jesus não voltou, e se Jesus não mentiu, é claro, isso aí não cabe na cabeça de ninguém, o próprio Deus está mentindo, se ele não voltou antes, ele ainda vai voltar, tem que ter alguém vivo daquela geração, porque foi isso que Jesus falou. Eu só vou voltar, trocando aqui miúdos, né, no nosso português mais claro, eu só vou voltar depois que tem que ter alguém vivo aqui. Eu só posso voltar, só vou voltar com vocês, é que muitos de vocês vão estar aqui. Se vocês morrerem, morreu todo mundo, então eu já voltei. Porque vocês vão ter que ver. Era uma promessa do próprio Deus ali. Muitos de vocês vão me ver voltando, muitos de vocês, você testemunha. Olha, abençoados, ainda falando desses dias, veja aqui em Mateus 23, são tantas evidências que às vezes nós até nos enrolamos para explicar melhor, porque é muito claro. Não tem aqui, procurando aqui outras palavras, Mateus 23, e hoje nós não vamos nos demorar muito, porque já é um assunto que nós temos falado aqui várias vezes, não é isso? Mateus 23, o verso é o verso 36, aqui está, diz assim, ó, em verdade vos digo, Jesus sempre começa falando assim, em verdade, porque muitos não duvidavam dele, como faz a religião hoje. A religião não crê em Jesus, por isso que ele começa falando, em verdade vos digo, que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. E que essas coisas são tudo isso que ele falou aqui do capítulo 23, do capítulo 24, a destruição do templo, a grande tribulação, a sua volta nas nuvens, fazendo juízo sobre aquele povo, tudo nesta geração, em verdade vos digo, que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração, iria acontecer naquela geração. Não iria passar, não seria 2000 anos. Mas se você crê, se você entende que Deus não mente, então você deve entender que já aconteceu, não é isso? Esta geração não é para o futuro, é para o tempo presente deles lá, para o tempo presente de Jesus de Nazaré. Abençoados, entenda bem aqui. A fé cristã, esse plano maravilhoso de Deus, o plano de Deus, já foi consumado. Tudo que Deus predestinou lá em Efésios capítulo 1, verso 4, verso 5, diz que nos predestinou antes da fundação do mundo. Isso aí teve um plano, foi tudo, desde Adão pecou, veio a lei. Olha, está tudo consumado. Lá escrevendo aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 2, diz lá, olhando firmemente, confiando firmemente, se garantindo firmemente, retendo firmemente em Cristo, autor e consumador do quê? Da fé.
Cristo, autor e consumador da fé, olhando para ele, abençoado. Ele que teve a ideia, preste bem atenção, a ideia, essa loucura, essa que Paulo chama de loucura da salvação, foi tudo ideia de Deus. Isso nasceu lá desde antes da fundação do mundo. Deus quis fazer assim. Às vezes você não entende as coisas acontecendo, por que é assim? É simples, abençoado, é simples. Deus quis assim, ele pensou e o próprio Deus não botou na conta de ninguém. Ele mesmo consumou, foi consumado lá na cruz, quando ele morreu e ressuscitou, e também quando ele voltou naquela geração, ali no ano 70, como ele havia prometido, fazendo juízo sobre Jerusalém, como ele havia prometido. Olha, abençoado, eu tenho procurado aqui assim, algumas palavras assim, mais simples, aqui no meu vocabulário, que não é grandes coisas, mas não tem assim uma palavra mais simples de fazer explicar. Então vamos aqui, ó, mais um pouquinho aqui, ó, Lucas 21, um verso bem conhecido também, que Jesus falou que estava próximo, Jesus que falou, Lucas 21, verso 31, o verso 31 ele fala assim, ó, cadê? Aqui está, diz assim, verso 31, assim também, vós quem? Aqueles irmãos que estavam ali, né? Aqueles irmãos que estavam por ali. Quando vocês verem acontecer essas coisas, que coisas? Aquelas que ele falou lá, né? A tribulação, o templo sendo derrubado, sabei que o reino de Deus está onde? Daqui a 2000 anos? Não, abençoado. Mais uma vez, o próprio Deus falando, o reino está próximo, está perto, está pertinho de acontecer. Lucas também escreveu as mesmas palavras lá de Jesus, falando que o reino está próximo nesta geração. Não vai ser daqui a 2000 anos. É uma insanidade, é uma insanidade isso, não tem outra palavra para dizer, da religião, querer que Cristo ainda volte. Eu sei, eu falo para mim mesmo, né? Que eu acreditei muito também que ele iria voltar. Mas quando eu comecei a ler, a entender o próprio Deus, né? Ouvir de alguém, lê aqui, compara, pensa, mente de Cristo ativada aí, pensa, não é isso? Eu entendi que ele já voltou. A igreja, veja bem, abençoados, a igreja do primeiro século, os nossos irmãos que viveram lá naquela época, eles viviam lá com essa expectativa, que em breve, que seria naquela geração, Cristo iria voltar. Eles viviam assim, eles não tinham outra preocupação. Os discípulos lá de Jesus de Nazaré, tem um relato lá no livro de Atos, que eles vendiam as coisas dele lá, as fazendas, as casas, dividiam entre eles, porque eles sabiam, eles estavam convictos que Cristo iria voltar naquele tempo, naquela geração. Olha o que diz aqui Paulo para a igreja de Roma, no capítulo 13, no verso 11, Romanos 13, 11, ele diz assim, e isto digo, diz aqui o apóstolo Paulo escrevendo a Roma, conhecendo o tempo. Os irmãos lá conheciam o tempo, eles não estavam ali de bobeira não, eles conheciam o tempo, conhecendo o tempo que é já a hora do despertarmos do sono. Olha que bronca que o apóstolo Paulo dava lá na igreja. Desperta do sono, meu irmão. Nós conhecemos o tempo, sabemos que é para a nossa geração. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Que salvação que eles estavam esperando, abençoado? Porque quando Paulo escreveu essa carta, Cristo já havia morrido na cruz e eles sabiam que eram salvos no Espírito, mas eles estavam esperando ali uma outra salvação. A nossa salvação está próxima. Estavam aguardando o prometido por Jesus naquela geração, que seria o juízo sobre aquele povo e, por consequência, a volta dele nas nuvens. Simples assim, estavam aguardando, eles viviam naquela expectativa. Nada para daqui a 2000 anos. Essa história de 2000 anos parece até a história do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Que as nuvens vão se abrir. Nós temos aqui falado várias vezes que você não pode ler tudo no literal, porque foi um código. João, então, o livro do Apocalipse, então, abençoado. João não poderia falar claramente por causa do governo que estava estabelecido. João, quando foi colocado na ilha de Pátimo,
Ele não foi colocado para tirar umas férias, para passear, foi para o spa, nada disso. Ele estava ali exilado, castigado, sendo torturado por falar contra o governo da época. Ele teria que falar, escrever em código para que aquelas pessoas que recebessem a carta entendessem sem que o governo entendesse o que ele estava escrevendo. Por isso que ele escreveu dessa maneira. Vamos aqui a Efésios, carta que o apóstolo Paulo escreveu a Efésios. Nós vamos ver que os irmãos que viveram aqui depois da cruz, no capítulo 2, no verso 5, ele fala assim, estando nós, aqui os abençoados que passaram antes da cruz, viveram aquela transição. Estando nós quem eles lá, não é isso? Ainda mortos em nossas ofensas, antes da cruz, todos estavam mortos em pecados. Nos deu vida. Quem nos deu vida? Cristo Jesus. Juntamente com Cristo. E pela graça sois salvos. E no verso 6, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E no verso 7 ele fala, para mostrar, quando? Nos séculos vindouros, as abundâncias riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Nos séculos vindouros, a igreja de Cristo do primeiro século aguardava para aqueles tempos, aqueles dias, a consumação desse século, que iria se iniciar ali com a volta de Cristo. Porque enquanto Cristo não voltasse, não teria início o tempo vindouro, o tempo da graça. Porque o templo lá de Jerusalém, o templo da lei, ainda estava ali de pé. E não era possível a graça ser estabelecida de maneira 100%, porque na cruz, no aspecto espiritual, Cristo acabou com a lei de Moisés. Mas por causa do templo estar de pé, o povo teimoso, desobediente como era, continuava lá fazendo as ofertas, as oferendas, e Cristo fez juízo sobre aquele povo. Então, abençoado, veja bem, Cristo morreu, ressuscitou, acabando com a lei no aspecto espiritual. Romanos capítulo 10, verso 4, nós falamos aqui sempre. O fim da lei é Cristo, ali na cruz. Mas faltava a volta de Cristo, a derrubada do templo, para dar fim àquele pacto visível. No aspecto espiritual, na cruz, Cristo acabou. Deus não via mais ninguém segundo a lei, porque ele mesmo acabou. Mas no aspecto visível, o povo ainda continuava lá, né? Sabe como é que é o povo? Ele continuava lá fazendo aquelas coisas. Olha, se o templo não fosse derrubado, se Cristo não voltasse, a lei no aspecto visível estaria até hoje. Se aquele templo lá de Jerusalém estivesse lá bonitinho do jeito que foi construído, abençoado, a lei estaria até hoje. Não teria século vindouro, não aconteceria o que o próprio Deus aqui prometeu. Colossenses, vamos a Colossenses, vamos aqui avançar um pouquinho. São textos que nós já lemos aqui, pelo menos umas 2 ou 3 vezes cada um, não é isso? Colossenses capítulo 1, o verso é o 26, olha só. O mistério, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, essa igreja tremenda de Colosso. O mistério que esteve, não está mais, oculto desde todos os séculos, em todas as gerações. Antes dele estava tudo oculto. E que agora, depois que Cristo revelou a ele, foi manifesto a seus santos. O verso 27 diz assim, aos quais Deus quis. Pessoal, isso aqui é um segredo que você não pode ser segredo para você. Deus quis. A explicação que nós temos é essa. Deus é soberano. A religião não entende que Deus é soberano. Mas Deus é soberano. Ele quis. Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. O quê? A esperança, diz o apóstolo Paulo, a esperança da glória. Para eles, para aqueles irmãos ali do primeiro século, era uma esperança. Eles tinham essa esperança. E veja, porque Cristo morreu, ressuscitou, mas ainda havia uma esperança a ser realizada por aqueles irmãos. Por isso que Paulo disse, Cristo em nós, neles lá, a esperança da glória. Eles tinham essa expectativa, viviam nessa esperança. A volta de Cristo naquela geração. Eles aguardavam, eles tinham, nossa, ele prometeu, ele falou que vai ser, essa é a nossa esperança, que vai acontecer, porque ele prometeu, porque Cristo prometeu.
Para nós hoje, abençoados, veja bem, para nós que estamos aqui em 2020, já passamos mais de 2000 anos depois do ano 70, não é esperança. Nós não temos esperança de Cristo voltar, não temos, porque para nós é uma realidade. Ele já voltou, Cristo em nós, a certeza. Não é esperança, é a certeza da graça, a certeza da glória. Vivemos aqui por fé. O apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta a Corinto, no capítulo 3, no verso 16, ele fala, né? Olha, não sabeis vós, será que vocês não sabem? A religião não sabe disso, que o Espírito de Deus habita em você, e que nós, eu, você que está me assistindo, você que está me ouvindo nesse momento, que vai ouvir depois, Cristo mora, habita aqui do nosso espírito. Não é que ele vai vir, não, ele já está, ele habita em você. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa convicção. A religião, ela vive ainda numa esperança que já foi realizada. Olha, um dia Jesus vai voltar nas nuvens, nós temos essa esperança, as coisas vão melhorar, esse mundo é terrível, essas coisas vão passar, não vai acontecer mais morte, não vai ter mais corrupção, o governo vai ser muito bom, não vai mentir mais. Abençoados, entenda, por favor, é o Evangelho que diz que está escrito, Cristo já voltou, já habita aqui no teu espírito. O que ele tinha que fazer já aconteceu. Olha, uma pergunta, veja bem, por favor, você que ainda está duvidando, pergunte a você mesmo, não para mim, não pergunte nem para mim, nem para ninguém, pergunte a você mesmo, se a promessa foi feita para breve, nós já lemos aqui vários versos aqui falando, breve voltarei, o reino está breve, e mais breve daqui, mais breve dali. Por que Cristo ainda não voltou? Se a promessa que ele fez é para breve. Tem um abençoado, estava conversando com um abençoado uma vez, ele falou assim para mim, não, é porque Deus está dando mais oportunidade às pessoas. Mas, abençoados, essa teoria é furada, porque todo dia nasce pessoas, todo dia nasce mais gente, e Deus está dando mais oportunidade, então ele não vai voltar nunca. Porque se depender disso, então ele teria que cortar lá a descida lá dos nascidos, não nasce mais ninguém, acabou, eu vou ter que voltar. Não, isso não acontece. Todos os dias, a população do Brasil, né, uns anos atrás, cantava 90 milhões em ação, lá no ano 70, os mais antigos, não é do meu tempo não, mas eu me lembro, que cantava lá na Copa do Mundo, 90 milhões em ação, para frente Brasil. Hoje já está em 200, 300, não sei quantos, e está vindo mais gente. Como é que Deus está dando oportunidade para alguém? 2000 anos depois da promessa, que seria breve, por que ele não voltou? Responda para você mesmo. O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada? Abençoados, olha, nós vamos terminar, vamos parar por aqui, porque temos aqui várias evidências escritas. Não é opinião, aqui não é a minha opinião, não é a opinião do abençoado que está me assistindo, é você que conhece. Não, essa opinião aqui não cabe. Não me venha para cá com achismo, porque não serve, não é isso? Por questão de opinião, de achismo, você vê como é que está a nossa política, como é que está a política do Brasil. Eu acho que é a esquerda, eu acho que é a direita, eu acho que é o centrão, então a baderna só, a bagunça só. Nosso assunto aqui, nosso caso aqui, é o que está escrito, são as palavras do próprio Deus, e que foi revelada por Deus ao apóstolo Paulo. Temos aqui várias evidências escritas, que Cristo já voltou. As profecias lá de Daniel, lá depois você pesquise, não seja preguiçoso, não é isso? Pesquise, estude lá as profecias de Daniel, a famosa 70 semanas de Daniel, que ensina muito. O profeta Jeremias também fala muito desse assunto. Isaías, que é um profeta que é mais citado por Paulo, o apóstolo Paulo cita muito o profeta Isaías, e os outros profetas, né? Todos os grandes e os pequenos, todos apontando para a destruição do templo de Jerusalém e para a volta de Cristo. Todos eles. Jesus de Nazaré. Olha, esquece então os profetas, esquece lá Daniel, Isaías, esquece Paulo, esqueça Pedro, os apóstolos, fique só com Jesus de Nazaré. Ele advertiu aqui várias vezes nesta geração, e não foi uma vezinha só não, ele sempre avisou.
É nessa geração, hein? Muitos vão estar vivos aqui. João vai estar vivo. Ele falou lá em João, nós já lemos aqui uma certa vez. E que te importa que João esteja ainda? O próprio Jesus de Nazaré. O apóstolo Paulo ensinando que viria. A igreja do primeiro século lá vivendo essa expectativa. Eles viviam nessa expectativa, todos eles ali. E olha, agora vai acontecer. Nós temos essa esperança que Cristo vai voltar. Viviam nessa expectativa. Abençoado, olha, eu recebo que você já entendeu. Essa aqui é a minha oração. Eu recebo que você já entendeu que Cristo já voltou, que habita no teu espírito, que hoje nós vivemos no século vindouro, nós vivemos os melhores dias, que não temos pecado, e que o nosso nome está escrito no livro da vida, e que a lei acabou, que você não tem obrigação com homem nenhum, que hoje nós servimos a Deus por amor, não por obrigação, nós estamos filhos, não somos servos, e que Ele mesmo, o próprio Deus, essa aqui é a cereja do bolo, né? Cereja do bolo. O próprio Deus habita aqui, ó, no nosso espírito. O que você quer melhor? Você acha que ele voltar nas nuvens, aparecer lá, o céu se abrir, seria melhor do que ele habitar aqui no meu espírito, me guiando, né? O Evangelho diz que os filhos dele, os filhos de Deus, são guiados pelo Espírito dele mesmo. Você acha mesmo que ele voltar nas nuvens, aparecer lá, seria alguma coisa mais espetacular, mais importante do que ele está aqui no teu espírito? Pessoal, eu penso que não, eu penso que ele está aqui. Vamos ler aqui em Hebreus, é o nosso último verso, e vamos terminar aqui. Hebreus 10, 37, diz assim, ó, porque o apóstolo Paulo, nós cremos que essa carta foi escrita aqui pelo apóstolo Paulo. Se não foi alguém que copiou Paulo, e o que nos interessa aqui não é o homem, é o que ele escreveu. Nós não cultuamos a Paulo, nós cremos no que ele recebeu de Cristo. E ele escreveu aqui, ó, Hebreus 10, 37, ele fala assim, ó, porque ainda um pouquinho de tempo, daqui a 2000 anos, não, tem que rir, né? Um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. Olha que declaração, e ele termina o verso 37 falando assim, e não tardará, não tardará. O que tem de vir, ele estava falando a respeito aqui da consumação de todas as coisas, porque tudo que foi escrito, a direção, a convergia tudo em cima lá da volta de Cristo, lá em cima lá do templo de Jerusalém, tudo apontando para lá, desde lá do começo, tudo para lá. E ele deixa bem claro aqui, porque ainda um pouquinho de tempo, que estava dentro da geração, e o que há de vir, virá, e não tardará. Agora, abençoado, agora não falta mais nada. O que tinha de vir, a boa notícia é que já veio, já aconteceu, já foi consumado. Abençoados, compartilhe aí a mensagem, bem importante aí, para que outras pessoas, outros irmãos, assim como eu, como você, somos irmãos em Cristo, entenda que Cristo já veio, ele já habita no nosso espírito e que tudo já foi consumado, o que ele tinha que fazer, ele já fez. Compartilhe essa mensagem para que os olhos de entendimento sejam iluminados. Também, se for possível, eu gostaria de pedir a você que se inscreva aí no nosso canal, novo canal. Nós tínhamos um canal, tivemos que parar por alguns problemas burocráticos aí, mas nada de errado, né? E agora estamos com um novo canal. Eu te peço que também se inscreva, se for possível, né? Nós vamos deixar o link aqui mais tarde aqui nesse canal, nessa mensagem, para que você se inscreva. Se inscreva também no canal de nossos irmãos. Eu peço o Orlando, a abençoada Vanilda, que deixa aí escrito aí o endereço aí na mensagem para que todos possam ver. E que é importante, abençoado, que essa palavra corra e seja glorificado, porque eu tenho falado aqui sempre, nós aqui não somos donos de nada, né? A palavra é do nosso Pai, nós apenas repetimos o que o nosso Pai falou. Ele nos usa aqui a nossa voz, o nosso tempo, essa luz, esse aparelho aqui, bem simples, são coisas bem simples, mas a palavra que nós falamos é verdadeira, coisa muito séria. Por isso que eu peço a você, compartilhe e participe conosco aí,
e receba que hoje já é o melhor domingo. Se você ainda não foi lá cumprir com a sua obrigação de cidadão brasileiro, que hoje é dia de eleição presidencial, segundo turno, escolha aí aquele que você acha que é o melhor, entendendo que toda autoridade ela vem de Deus. Nada foge do controle de Deus, e Deus te deu a oportunidade de fazer valer a vontade dele no seu voto, na sua vida. Sabe que você votando, você está fazendo a vontade de Deus, porque vai chegar lá aquele que Deus já determinou desde antes, e vai fazer exatamente o que Deus determinou desde antes. Abençoados, melhor domingo, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua presença. Ontem eu não pude participar com meus irmãos da live que os abençoados fizeram, porque foi um dia aqui bem confuso aqui na nossa casa, algumas situações de carne aqui, eu me apertei um pouquinho aqui, quando percebi, a hora já tinha ido embora, mas Deus sabe todas as coisas, estamos aqui para fazer com que a palavra corra e seja glorificada. Abençoados, muito obrigado por você estar participando. Receba que tudo está bem na sua vida, receba que hoje é um excelente dia, que aquelas coisas que você pensou, Deus mesmo, o dono da nossa vida, vai fazer manifestar na sua vida. Muito obrigado a todos, até o próximo domingo, e saiba que você é abençoado com todas as bênçãos em Cristo. Amém?